Boa noite, Moroni já tá aí. Boa noite, Moroni. Como é que estão Opa, as Lucas. coisas Opa, por aí? Lucas. Aqui estou Tudo eu de jóia? volta. Cadê o Beleza, que Max? bom. Max deve tá entrando aí. Acabei de mandar o convite para ele. Deve estar em vias de estar aqui conosco. E aí, como é que passou o domingão aí? Domingão foi tranquilo, né? Tranquilo pra minha realidade, né? Com quatro filhos nunca é tranquilo, mas O, o meu irmão chegou no quarto há pouco tempo, né? uhum, Faz mais ou menos um ano, né? E depois de três moleques, finalmente veio a princesinha do lar. E lá opa, caiu aqui. Lá o bicho pega também. é, Em casa aqui eu tenho duas e já pega. já Imagina com senti o quatro. drama com duas, né? Exatamente. Opa, temos aí o homem, Maxwell, boa noite. Maxwell logo logo saberá o que vai sentir na pele o que a gente está falando, Moroni. É, O herdeiro tá chegando aí na casa do Maxwell. Boa noite, Maxwell. nunca mais vai saber o que é dormir. Perfeito. Bom, vamos então iniciar agora que estamos todos aqui. Obrigado, Maxwell e Moroni, por dedicarem um pouquinho do tempo de vocês para a gente poder fazer a nossa transmissão. Continuar com esse projeto do Resenhando, de fazer as resenhas do livro do discurso do presidente Brigham Young, que está sendo, pelo menos para nós que participamos, estudamos, está sendo ótimo e esperamos que para o pessoal que esteja acompanhando possam estar também desfrutando das transmissões que a gente faz. Vamos então por ordem alfabética, né? Se bem que os dois M's, então passa para a segunda letra. Boa noite, Maxwell, como é que você tá? Como é que tá animado aí para hoje? Foi só passar a bola pro Maxwell que acho que deu um travou lá. Falha técnica. Falha técnica, né? Normal quando é ao vivo, né? É, ossos do ofício, acontece. Vamos seguindo nós então, Moroni. Como é que foi o estudo aí do capítulo 2 do Discursos do Brigham Young? Foi, já Ah, quero levantar uma bola para você aí, então. uhum. Uma coisa que eu reparei que acho que seria muito legal da gente comentar aqui já logo de início é um pouco sobre as características de quem é Deus, né? Uhum. Enquanto o Max retorna, eu vou fazer apenas um breve comentário sobre o capítulo um que eu fiquei em falta, né? Brigham Young é um dos meus profetas favoritos, né? Tanto pela sua eloquência, pela sua maneira de ser, de falar. Inclusive, na introdução do livro, eu até anotei uma nota sobre, sobre ele. E ele fala o seguinte: um dos maiores colonizadores e edificadores de império de todos os tempos. Estadistas, eruditos e homens de negócio aclamaram suas habilidades. Sua vívida imaginação, seu poder dramático e inquestionável sinceridade fizeram dele um orador natural. Então, essa eloquência dele, né, essa maneira visceral de se falar, é algo que realmente prende o leitor, né? Imagina aqueles que o ouviram, né, pessoalmente. E uma coisa muito interessante que eu achei foi o seu hábito de levar secretários consigo para todos os lugares, né? E esses secretários anotavam o que ele falava e devido a isso, né, temos essas pérolas aí, né? Temos esse tesouro inestimável. Fico imaginando o que é que aconteceria caso ele não tivesse feito isso, né? Essa preocupação de manter registros, né? E volta aquela questão da igreja, né? A grande preocupação da igreja de sermos mantenedores de registros, né? E esse ano eu comecei uma meta aí de um diário, né? Tá meio capenga,
Não está sendo mesmo um diário, está sendo praticamente um semanário. Até porque eu procuro não ser muito repetitivo, né? Mas estou tentando. Mas isso daí é uma coisa muito interessante, né? E o detalhe adicional é que se ele fosse um homem desonesto, um mentiroso, ele jamais faria com que suas palavras fossem escritas para o escrutínio e conhecimento de todo mundo, né? Muito pelo contrário, né? Ele falaria ali para meia dúzia de pessoas e abafa o caso depois, né? Então isso aí é mais uma prova da sua honestidade. E ainda sobre o capítulo 1, uma coisa que eu achei muito interessante foi a sua maneira de falar sobre a religião, na sua maneira visceral de falar com a religião e sobre a verdade. Ele era um perseguidor da verdade, né? Mais um mestre que perseguia a verdade. Quem persegue a verdade tem, na verdade, a sua maneira de falar. Tudo, ele se preocupa em ser o mais claro possível. Ele se preocupa apenas com a verdade, não agradar fulano, ciclano, beltrano. E ele dá uma pancada aí numa turma que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: nossa religião nada mais é do que a verdadeira ordem dos céus, o sistema de leis pelo qual os deuses e anjos são governados. Quem deseja liberdade não ser sujeito à lei, aqueles que pertencem às profundezas. Então, aquela turminha, né, que faz um azinho lá dentro de uma bolinha, os anarquistas, né? Então ele fala justamente contra essas pessoas, né, essa ideologia, né, vamos dizer assim. Então, nós aspiramos à lei, à ordem, né? E a Igreja de Jesus Cristo é justamente esse sistema, né, compactado que nos permite isso. Mas, sem mais delongas, né, vamos para o capítulo 2, né? Você me perguntou sobre a deidade, né? A maneira que ele fala da deidade é uma maneira muito especial. Você vê que ele tem uma certa... Não está conseguindo... Tem alguém que não está conseguindo ouvir. Todo mundo está me ouvindo? A Marisa 9154 não está conseguindo. Eu estou te ouvindo perfeitamente, Moroni. Mas alguém não estiver ouvindo, deixa aí nos comentários. Então ele começa o capítulo 2, né, falando sobre a deidade. Ele diz que quanto mais aprende sobre Deus, mais o Pai Celestial se torna caro e precioso para ele. E quanto mais ele aprende a Deus, mais desejo ele tem de seguir os seus mandamentos, né? E é uma coisa que é uma coisa tão óbvia, né, que às vezes passa despercebido. Se você realmente ama Deus, você tem que procurar conhecê-lo melhor. E como é que você vai amá-lo melhor se você não o conhece bem? Então, cada vez mais que você procura esse conhecimento, né, estreitar os laços com o Pai Celestial, mais o seu amor, sua admiração vai crescer, né? Mais próximo você ficará dele. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, ao nosso relacionamento com nossos filhos aqui na Terra, né? Se você tem um filho e esse seu filho não te procura, não procura saber sobre você, como ele vai ter essa admiração, como ele vai estreitar um laço com você, é impossível. Então, ele começa já instigando, né, convidando todo mundo a ter esse tipo de relacionamento. Perfeito. Max, eu estava passando a bola para você, teve essa instabilidade, aí o Moroni já começou aqui a questão do capítulo 2. E parece que o Max de novo. Acho que na hora que vai. Agora voltou de vez. A gente começou conversando um pouco sobre a deidade, que é o início ali do capítulo 2 do livro, do discurso de Brigham Young. E a bola que eu queria levantar para a gente continuar, até o que o Moroni falou, é um pouco sobre a pessoa de Deus, até os atributos que ele tem e tudo mais. Como é que foi, como é que é a tua impressão a respeito dessa questão? Eu acho que eu tô com um lag aqui fortíssimo. A internet não tá ajudando em nada aqui. Estão me ouvindo? O adversário não dorme em serviço, hein?
Ai, não sei se vocês estão me ouvindo. Se eu tô falando sozinho. Estamos ouvindo perfeitamente. Você ouviu o que, Eu acho que o que eu sim. falei? Só pergunta, né? Isso, as tuas impressões a Bacana. respeito da deidade. É muito interessante. Eu estava pensando na estrutura, né, que foi montada aí pelo Elder Whitsul, né, no sentido do montagem do próprio discurso de Brigham Young, né. Então, a gente viu ali primeiro a questão das leis, né, a natureza divina, a natureza de Deus no sentido das leis, do plano, sistema, e agora a gente já está passando para a deidade, né. Então, uma coisa vai conectando a outra. E o Moroni já passou bem a questão, né, do pai, né. A gente tem aquele vídeo da igreja, Pai Terreno, Pai Celeste, né, que é muito especialzinho, né, aquele vídeo é bem legal. A gente vê o caráter divino, né, em miniatura, em microesfera, né, quando a gente vê a dedicação de um pai, o relacionamento dos filhos com o pai, como o pai se dedica aos filhos, né. E é interessante isso porque Deus, né, o Pai Celestial, ele tem todos os atributos. Ele é todo o bom, né, todo o bem. Ele configura toda a beleza, toda a bondade, toda a verdade, né? Tudo que é luz, tudo que nos melhora, edifica, né? Como a gente vê nas Escrituras, tudo que é bom vem de Deus, tudo que nos eleva vem de Deus. Então, quando a gente conhece mais o caráter de Deus, quando a gente aprende mais sobre ele, a gente começa a se admirar muito mais, né? E a gente começa a querer um pouco disso. Então, conhecer o caráter de Deus, conhecer, né? A gente nesse capítulo vai falar sobre o caráter paternal de Deus, né? A gente vai se admirar e aumentar o nosso amor. E isso vai ficar mais fácil de deixar com que a gente ceda, né? Se submeta, então, a um pai amoroso, né? Porque a gente conhece que tudo que vier dele vai nos fortalecer, vai nos ajudar, vai nos consolar, vai nos melhorar. Então é muito interessante, como o Brigham Young ele diz aqui no comecinho, né? Acho que o próprio Moroni compartilhou com a gente. Quanto mais aprendo a respeito de Deus, mais caro e precioso ele se torna para mim, né? Então eu acho isso bem legal. Bem especial. A gente precisa se esforçar, então, para conhecer a natureza de Deus, conhecer mais sobre Ele. Perfeito. Teve alguém, se eu falar errado, me corrijam, tá? Por favor. Ionis Baby, ele pediu para mostrar a capa do livro. A questão é que, não sei se o Moroni e o Maxo, mas eu tenho só o livro em PDF, então não consigo compartilhar. Eu também. São 3. Então acaba não... Vamos ajudar ele aqui, ó. Pera aqui. Não, eu Pera que eu ajudo aqui. Vamos Xerox aqui em casa. Ah lá. Aí, ó. Peraí que eu vou providenciar aqui. Pera aí que eu vou ajudar aqui na tela aqui. Aí, ó. Só afasta um pouquinho, Max, por gentileza, que aí tá mostrando só a face do Brigham Young. E põe um pouquinho mais para o seu lado esquerdo. Aí, perfeito. Discursos de Brigham Young. Esse livro, então, ele foi compilado, né, pelo Elder Whitsul. E ele tem ali uma série de discursos feitos, sempre discursos feitos na palavra, né? Não escritos ou coisa do tipo, sempre discursos mesmo que Brigham Young fez. E sempre na qualidade de profeta, apóstolo, né? Não consta nesses discursos os documentos ou discursos feitos relacionados ao cargo dele de governador de Utah ou coisa do tipo. Você pegou aí, Moroni? Peguei porque minha gambiarra aqui caiu. Até para continuar nesse mesmo tema, olha aí, perfeito, olha lá, agora a capa
está com o Moroni ali. Discursos de Brigham Young, compilados pelo Elder Wilson. Perfeito. Show de bola então, Ione. Obrigado você por levantar a questão aí e a gente conseguir ajudar no que pode. Até continuando nesse mesmo tema, a respeito da personalidade, como o Max e o Moroni estavam falando, eu queria ler um trecho aqui para a gente comentar até um pouco de como é Deus, né? Brigham Young, então, ele, discursando, ele diz o seguinte: todas as coisas foram criadas por Deus e dadas ao homem para seu conforto, aperfeiçoamento e consolo, para sua saúde, riqueza, beleza e excelência. E até pega o gancho no que o Maxwell falou, né? Um pouco a respeito da beleza. Não sei vocês, na minha opinião, só nesse trecho a gente começa a entender como que essas coisas, por mais, às vezes, detalhes que pareçam, elas são de extrema importância, né? Por exemplo, a beleza. A arte sem a beleza, ela não é nada, né? E a gente vive em tempos, como diz o Vitor Salles, em tempos de arte sem beleza. E a beleza ela é fundamental para que a gente consiga acessar também um pouco da personalidade de Deus. Nesse trecho, passar agora para o Moroni, já que o Maxwell falou recente, por último, todas essas coisas que foram criadas para nós, Moroni, para o nosso conforto, aperfeiçoamento, consolo, saúde, riqueza, beleza e excelência. Que tipo de pai é esse? É um pai que quer o melhor para os seus filhos, né? Aí vem aquela escritura, né? Se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, e quanto mais o nosso Pai Celeste. Então, todas as coisas, né? Todas as coisas boas vêm de Deus, né? O belo, o bom, o útil, ele vem de Deus. Tem até um trecho muito interessante que ele fala que toda descoberta científica, artística, realmente verdadeira e útil, né? ênfase nessa parte aí, para a humanidade, foi dada através de revelação direta de Deus. Ou seja, independentemente se a pessoa era cristã ou não, esses dons foi dado por um pai amoroso. Se existe um homem possuidor de grande habilidade como estadista, filósofo, ou alguém que possua notável conhecimento e habilidades científicos, o mérito pertence, portanto, a Deus, pois ele concede a seus filhos, quer creiam nele ou não, quer possuam, quer pequem contra ele ou não, não importa. Ou seja, nós vemos aí como Deus é um pai amoroso, né? Não tem nada de tirano, é totalmente o contrário daquela visão que nós temos dos deuses da mitologia, né? Daqueles deuses fictícios e pagãos, que, querendo ou não, estão muito na nossa memória por conta da literatura e por conta do cinema, né? Então, ele não é um Deus vingativo, é um pai amoroso. Inclusive, ele faz questão que nós o chamemos como pai, né? Por isso que nós nos referimos nas nossas orações a ele como Pai Celestial. E ele é um Deus de ciência, né? Aí vem aquela turma, mas ciência e religião não se misturam, religião é atraso, religião é obscurantismo. E nós vemos que toda boa dádiva, toda descoberta científica, tudo que é bom e edifica foi dado por ele, foi inspirado por ele, né? Independentemente daquela pessoa ser cristã ou não, de ser pecadora ou não. Então, que tipo de pai é esse, né? É um pai que tem um amor perfeito por seus filhos. É um pai infinitamente misericordioso, bondoso e que detém todo o conhecimento e todo o poder. Então, nós devemos cada vez mais nos achegarmos a ele. Se você parar para pensar, as maiores descobertas que já houve na humanidade, a grande maioria mesmo, foi descobertas por religiosos, né? Grande parte cristãos e outra grande parte não cristãos, mas que tem aquele sentimento de religiosidade muito forte, né? Até mesmo começando com os egípcios, que detinham todo o conhecimento secular, né? Embora não fossem privados do sacerdócio. E vem os islâmicos também, que se referem a Deus, mas com outra terminologia, né? Como Alá. Enfim, todos esses povos tiveram grande contribuição científica, filosófica, em todos os âmbitos.
Max, você. Muito bom. Tá me ouvindo? Estou fazendo os testes aqui, estou apoiando para a tecnologia. Beleza. O que o Moroni citou é bem interessante, né? O próprio Brigham Young vai falar aqui que toda inteligência, né? Toda a origem da inteligência vem de Deus, né? Mesmo que as pessoas não saibam que venha dele. Então, assim, é bem interessante pensar que toda inspiração e revelação, né, que melhora a sociedade, né, como algo benéfico para a sociedade, vem de Deus. Então, toda dádiva, tudo aquilo que realmente abençoa, né, a raça humana, ela vai vir proveniente de Deus, mesmo a mentes e pessoas que provavelmente não sejam, né, ou não estejam tão conectadas assim. Mas é interessante pensar sobre isso, né? A gente está pegando aí agora, para quem é membro da igreja, só eu acho que dá uma boa noite aqui, acho que até minha mãe entrou aqui na live, deu boa noite, né? A mamãe sempre apoiando aqui, a gente tem que agradecer. Então, mãe, boa noite, obrigado por ter entrado aí. A mãe apoia tudo, né? Se o filho estiver pulando, apoia também. O Ediego, né? Tá colocando aqui luz e verdade, né? Isso mesmo. A gente viu que a gente vê na criação, né, que havia trevas no abismo, né? E aí depois a gente vê que o Senhor começa com a luz, né? Boa noite a Liz Gartner. Boa noite. Então, a luz, né? A luz é aquilo que brilha, aquilo que ilumina. Né? Quando a gente fala assim, nossa, ficou claro para mim, né? A coisa se esclareceu, né? Esse insight que esclarece, né? Essa coisa que ilumina, que tira das trevas, né? Um conhecimento que vem de Deus, né? É o que vem dele. Então, é muito especial a gente saber que tudo que realmente ilumina a mente, que vai fazer parte de alguma bênção, né? Para a pessoa, para a humanidade, enfim, ela vem de Deus, né? E aí tem a separação de quem reconhece isso e, infelizmente, quem não reconhece. O Moroni tocou num ponto, né, bem interessante, que no começo, as grandes descobertas, né, aí na parte da ciência e tudo mais, eram por religiosos. Essa questão de que separar ciência de religiosidade, ela é uma questão nova, né? Assim, nova no sentido assim, tem 200 anos no máximo, né? Essa questão aí. Então, tá, um pouquinho mais às vezes, né? Mas ela é uma nova, então, para trás de nós, né? Antes do século XVIII, XVII aí, era coisa comum, né? Uma coisa bem comum. Então a gente já teve anos e anos e anos, né? De luz de conhecimento reconhecida que vinha de Deus, né? Os próprios socráticos ali, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Eles vão reconhecer, né? Não uma origem como a gente hoje tem, do cristão, monoteísta, né? O Deus como nós pertencemos, mas ele sabe que vem de uma origem divina, né? Todo esse conhecimento. Então, como o próprio Brigham Young fala aqui, né, que toda descoberta científica ou artística realmente verdadeira e útil para a humanidade foi dada através de revelação direta por Deus, né? Então, bem simples, bem claro e bem direto. E aí o ponto, quer reconhecemos isso ou não, né? Quer saibamos disso ou não. Excelente. Enquanto vocês levantavam esse ponto da questão da ciência com a religiosidade, das descobertas, etc., me lembrei, inclusive na minha profissão, não fosse um padre, não existiria contabilidade, né? O padre Luca Pacioli foi quem é considerado o pai da contabilidade, como a gente entende hoje, que dividiu a questão do balanço dos dois lados, ativo, passivo, etc. Isso é só um exemplo, né? Tantos outros que contribuíram em alguma área técnico-científica e que são considerados religiosos. Pegando esse ponto... Lucas, deixa eu posso ainda com certeza. pontuar aqui uma leve deixa, né? A gente sabe que Deus, ele é o Logos, né? O próprio Jesus Cristo ali em João, né? Primeiro capítulo de João, a gente tem ali o hino ao verbo, né? Ou o hino ao Logos, que é Logos, uma das traduções que a gente pode ter da palavra Logos é sabedoria, razão, né?
E aí que está o ponto principal, né? São Tomás de Aquino, ele vai dizer que para você subir aos céus, você precisa de duas asas. E qual que são essas duas asas? A fé e a razão. Então, nunca houve uma separação real para você alcançar a transcendência e reconhecer Deus sem o outro. Você precisa da fé e você precisa da razão. Porque Deus é razão, Deus é inteligência, Deus é sabedoria. Então, a fé, ela entra em medida com a razão. Né? E isso é bem especial. A gente não vai esquecer uma outra. Alguém falou aqui que a ciência para provar, né? Existem questões que as ciências não pode provar. Né? E aí entra a fé. Mas a gente tem que entender que toda inteligência, toda sabedoria vem de Deus, portanto, toda a razão humana vem de Deus. A capacidade humana de pensar, raciocinar, enfim, e de criar, então, um critério racional sobre as coisas, vem de Deus. Isso é o que nos diferencia dos animais. Os animais, eles não pensam em questões, porque eles não raciocinam. Né? Então, o raciocínio é dado ao humano através da divindade. Então, só nós sabemos que nós temos a razão, isso vem de Deus. Então, a fé e a razão, elas sempre andam juntas. A gente nunca pode separar. Não tem como... Usamos isso para isso, né? Usamos no estilo utilitário. A ciência a gente usa assim, a fé a gente usa assim. Não. Né? A gente tem um negócio chamado cosmovisão. Na cosmovisão, todas as doutrinas, todas as coisas estão juntas, inclusive a fé com a razão. Moroni, quer comentar essa questão a respeito de ciência e religião não se misturarem, se não for para ser num sentido de provar algum episódio bíblico, como foi comentado aqui? A ciência e a religião, elas se misturam. Por quê? A ciência, mito. Vou melhorar essa afirmação. A ciência e a verdadeira religião se misturam, sim. Por quê? Porque ambas são partes da verdade, né? A verdade, ela é afim. O próprio Brigham Young fala exaustivamente ao longo dos capítulos que toda a verdade, seja ela científica, filosófica, política, do céu ou no inferno, pertence à verdadeira igreja de Jesus Cristo. Então, me faz lembrar até daquela frase famosa, eu acho que é de Schopenhauer, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, que diz que ele disse que jamais perderia uma discussão, porque no momento que apresentasse um argumento verdadeiro, ele logo iria assimilar e reconhecer aquela verdade, né? Portanto, nada teria de divergente quanto a isso daí. Então, a mesma coisa, a ciência ela é afim. Agora, essa questão de provar, né, a Bíblia pela ciência, a prova existe. Agora, ela é ocultada nos nossos olhos momentaneamente porque destruiria totalmente a fé. Se tudo que está na Bíblia fosse provado cientificamente, onde é que ficaria a fé? Ninguém precisaria ter fé em nada, né? A própria ciência se tornaria religião, que é o que ela pretende hoje em dia, né? Ela quer que a gente aceite todos os seus ditames sem questionamento, sendo que o questionamento é o próprio fundamento do método científico. Então, está tendo aí uma inversão das coisas. Mas, voltando ao tema, a ciência e a religião realmente elas se misturam, né? Heródoto, quando ele falava dos egípcios, dizia que aquele povo respirava religião 24 horas por dia, né? Então, é mais uma prova aí de um povo pagão e altamente evoluído cientificamente, que misturava ao seu bel prazer a ciência e a religião. Quanto ao cristianismo, nem se fala, né? O Lucas mesmo falou do seu xará aí, que criou a contabilidade. Quem criou a teoria do Big Bang foi um padre cristão, né? Lamartine. Então, eu acho que isso daí é o suficiente, né? E tem outra questão aqui, posso? Só pegando esse gancho, enquanto vocês falavam, lembrei daquela passagem de escritura em 2 Pedro, que 2 Pedro, capítulo 1, se não me engano, versículo 5, né, que ele diz, né, e acrescentai também, deixa eu copiar aqui, a cola mais fácil, né, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e assim por diante.
Ou seja, a gente vê ali que nós somos convidados, né? A acrescentar todas essas coisas juntas. Fé, virtude e ciência. Elas precisam estar ali, uma complementando a outra. Vai lá, Max. Só antes de você É ir, interessante. desculpa te cortar de novo, né? Ele está voltando, amigo nosso Thiago, ele fez uma pergunta aqui no privado, mas eu vou deixar essa pergunta um pouquinho mais para frente, tá bom? Que senão corta o assunto. Vai lá, Max. Tranquilo. Não, é interessante a gente pensar no seguinte, né? Ah, o exercício da razão é o exercício de buscar a verdade, né? Só que, pera, em nossa mortalidade, a busca da verdade, geralmente, por exemplo, nos dias de hoje, a gente acha sempre que ela está ligada aos sentidos. Então, através da minha visão, através do meu tato. Só que, pera, a verdade, a realidade das coisas está muito além dos nossos sentidos. Se a gente condicionar que toda a verdade está ligada só à percepção dos sentidos, a gente nunca vai achar toda a verdade. E aí entra um ponto legal. Existe a busca da verdade que só o espírito vai conseguir conceber e perceber. Então, a razão também está quando você percebe espiritualmente a realidade, a verdade das coisas. Então, por isso que a fé é a razão. Porque você sempre querer condicionar que você perceba tudo cientificamente, materialmente, né, através de teste, prova e método científico, você está perdendo a chance de encontrar mais verdade no universo inteiro, né? Uma verdade transcendente. Então, respondendo a uma pergunta aí de alguém, nós percebemos e sentimos uma verdade das coisas, né? Podemos perceber não só com os sentidos, não só com a visão, não só com o tato, não só com o raciocínio, mas também o espírito é um meio de nós percebermos a verdade das coisas. A gente não precisa se pegar a cristianismo, não. Sócrates, Platão e Aristóteles percebiam essas coisas, né? A gente vê lá no Ética Nicômaco, como Aristóteles ele vai buscar a virtude e a percepção transcendente do que é certo e errado. Ele vai falar que a virtude é o justo meio das coisas, né? Entre a virtude, aí tem o excesso e a falta, né? Então, por exemplo, coragem. A coragem é uma virtude. A falta da coragem é covardia. O excesso da coragem seria a audácia, né? Aquela audácia irracional, né? Enfim, como é que ele percebe isso? Percebendo que existe uma verdade além da percepção comum aqui da realidade que ele consegue enxergar, né? O que é a justiça? Pera, como é que a ciência vai provar o que é justiça? Né? Então, tem questões que são bem além, e aí entra a filosofia casada com a religião, casada com a ciência, que tudo isso vai nos levar à verdade. Então, Olavo de Carvalho ele diz uma coisa bem interessante, né? O que é a busca da verdade? É você colocar um monte de cavalo para disputar e que ganhe a verdade. Você aposta em todos ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem método científico, tem método espiritual, tem método... Enfim, o importante é enxergar e conseguir perceber a verdade. Esse é o ponto principal, né? E a fé e a razão sempre vão conseguir fazer aí um contraponto para que juntas a gente consiga chegar na verdade das coisas. É aquela tensão dialética, né? De você conseguir manter aquele estado de dúvida com várias alternativas ali ao mesmo tempo e você conseguir suspender tudo e considerar tudo ao mesmo tempo, né? O quadro inteiro. Muito interessante. Ainda sobre isso, eu lembro que Brigham Young, nesse capítulo, ele fala sobre o Espírito Santo e que ele ilumina até mesmo aqueles que não são da igreja, né? Que não possuem o dom do Espírito Santo. E você falando dos gregos, dos socráticos, né? Foi a primeira coisa que eu lembrei. Com certeza esses homens foram iluminados pelo Espírito, porque o Espírito que permite a verdade, né? Eles foram tocados ali. E aí voltamos para aquele questionamento do Lucas no começo, né? Sobre a natureza do Pai Celestial que concede, né? A todos os seus filhos que buscam a verdade diligentemente. Sobre a questão que o nosso amigo ali colocou nos comentários, vamos deixar Brigham Young falar um pouco.
Não é dado ao homem, dotado de inteligência limitada, captar o sentido da eternidade no campo do seu entendimento. Seria tão fácil para um mosquito traçar a história do homem até a sua origem, como para o ser humano conceber qual é a primeira causa de todas as coisas, levantar o véu da eternidade e revelar os mistérios que os filósofos procuram saber desde o início. Então, há certas coisas que, como o Maxwell bem disse, né, o nosso limitado aparato físico impossibilita, né? Porque nós somos extremamente limitados e não conseguimos captar todas as coisas. Então, é a mesma coisa de um mosquito, né? Querer traçar a origem do homem, é a mesma coisa de um homem querer saber qual foi a causa primeira de todas as coisas, né? Quem foi o pai do pai do pai do pai celestial? Qual foi o elemento primordial que deu origem a toda a criação, né? Não tem como. Eu tô rindo aqui, Moroni, porque eu marquei essa parte aqui, exatamente, a mesma parte que você leu. É interessante, né? A gente pode ficar aqui conjecturando, né? Quem foi o pai de Deus? Por que ele criou o universo, né? Enfim, qual que foi a causa primeira, como você bem colocou, que é o que ele coloca aqui, né? O sentido, porque beleza, uma coisa é o sentido da vida que é nos colocado através do plano do evangelho. Mas aí ele coloca aqui, né? O próprio Brigham Young. Qual é o sentido da eternidade? Meu, é muita pretensão querer saber disso agora, né? Se preocupa com você mesmo agora, né? A sua eternidade, então, portanto, a sua vida, né? Depois a gente vai descobrir isso aí mais pra frente, né? A mãe gente brinca, né? A gente brinca. Pode falar, Moro. Falei, Lucas. A gente brinca, né? Poxa vida, né? O que está escrito lá na parte selada do livro de Mórmon, etc. E aí a gente sempre volta naquela coisa. Será que está na hora da gente se perguntar isso? E a gente, às vezes, negligencia o livro de Mórmon que a gente tem, aquilo que foi revelado. É a mesma coisa. Às vezes a gente quer saber de coisas que talvez a gente não esteja pronta ali, preparada, até para o nosso bem, para a gente não saber agora. O Maxwell falou que a mãe dele, né, veio dar um apoio aqui, um suporte para ele. No meu caso, foi a minha digníssima. Inclusive, ela fez um comentário agora há pouco, Alice Linhares, 53. Ela disse que tem uma citação do presidente Nelson, né, que se encaixa perfeitamente, mas não dá para mandar, não dá para compartilhar. Se ela puder compartilhar aí um resumo, vai enriquecer bastante. Compartilha aí, amor. Para finalizar essa questão da fé e da ciência, né, eu vou resgatar a pergunta do nosso amigo. Ele diz o seguinte, né, a ciência ela é questionável? Se sim, por que as pessoas não aceitam que questionamos? Antes de vocês fazerem qualquer consideração, eu acho muito engraçado isso, porque a ciência teoricamente, né? Ela é questionamento, ou deveria ser questionamento. O método, uma das coisas do método científico é essa, é a questão de se questionar. Outra é aquilo que o Maxwell, acho que foi o Maxwell Moroni, agora eu não lembro, falou um pouco antes, da questão de você testar e aplicar e ver a reação. Teste a amostragem, teste... e dali você tirando as respostas, né? E também essa parte do questionamento. Isso deveria ser, até onde eu entendo, não sou um tanto leigo nessa área, que deveria ser a ciência, né? Faz parte da ciência os questionamentos, senão ela deixa de ser ciência. Tá certo esse rumo? Tá certíssimo. É que eu estava pensando e estudando sobre isso, né? Assim, acho que a gente está fugindo um pouco, mas já que você tocou nessa... vamos continuar tocando essa bola aí, né? A ciência hoje, ela se embebeda numa ideologia chamada pragmatismo, né? E o pior de tudo é que essa ideologia chamada pragmatismo, as próprias pessoas não sabem que ela é uma ideologia. Acham que pragmatismo não é ideologia, porém ela é uma ideologia. E o pragmatismo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a ciência, portanto, ela é um consenso, que é o que a gente vive hoje. Então, o interessante, então, a ciência de hoje, né, falando da ciência de hoje, não é questionar a ciência, há um consenso sobre essa prática? Então isso é ciência. E, portanto, esse consenso estipula a realidade, não a realidade em si estipula a ciência. E por isso que ela acaba não sendo questionada, porque ela virou um consenso de pessoas, e essas pessoas que estão nesse consenso,
elas não querem ser contrariadas. Só que, né, tem vários pontos aí. Se há, então. Só que o consenso também é uma farsa. Porque se existe contraponto, significa que não há um consenso. E que esse consenso, portanto, é, né, um fingimento ali. Então, há séculos atrás, realmente, a gente tinha ali sempre o questionamento perante a ciência. Hoje, pelo pragmatismo, a ciência virou um consenso. E esse consenso é o que estipula, então, a realidade das coisas. Ó, isso é real, isso não é, isso é verdade, isso não é. E se você questionar isso, é você questionar o consenso, e esse consenso é a ciência. Deu para entender? Então, por isso que a gente está questionando a ciência, que é o consenso, só que você não pode questionar o consenso. Virou esse ciclo aí. E aí ficou muito fácil, né? Esse consenso determina o que pode, o que não pode, o que é realidade, o que não é. E se você questionar ele, você está errado, porque o consenso sabe mais da realidade do que a percepção ou do que outros questionamentos, né? Então virou impraticável a questão do questionar a ciência, porque esse consenso burocrático, né, de sei lá, sabe quem é, a gente não sabe, nunca detecta essas pessoas, elas são o que determina, então, o que é ciência e o que não é ciência. Só antes do Moroni falar, Iones, não precisa se desculpar por perguntas, não. Na verdade, a gente agradece todo comentário e pergunta feita. Pode mandar bala aí, qualquer pergunta. Eu só não sei se a gente vai conseguir responder todas. Aquele versículo lá se não me engano, do primeiro Nef, com ele a gente responde todas, né? Que o versículo está escrito só assim, não sei. Com Primeiro esse, Nef 13:22. Obrigado, Márcio. Mas a gente faz um esforço de tentar responder qualquer coisa e fique à vontade. Eu já vi aqui que ele é um amigo meu palestrino. A América é verde. Tá certo mesmo, Iones. Contigo, Moroni. O Maxwell já praticamente esgotou o tema, né? Só vou mesmo enfatizar a contradição que é a palavra consenso científico. Se algo que é o método científico é baseado no questionamento, consenso não faz sentido, né? Então, isso daí já é uma armadilha, né? Eu vou só pegar um gancho aqui. Eu não sei se eu vou estar adiantando alguma pauta aqui. Me desculpe, Lucas, se eu tiver, mas o Diego, ele colocou nos comentários aí uma coisa que eu achei interessante e casa com um trecho aqui de Brigham Young que eu destaquei. Ele fala que as pessoas não fazem nem ministração e querem saber sobre a parte selada do livro de Mórmon, né? Querem saber sobre a causa primeira de todas as coisas e conhecimentos mais aprofundados, né? Vamos lá. Amar a Deus de todo o coração e depois falar mal do próximo. Se o amor de Deus estivesse nos corações dos que dizem ser santos dos últimos dias, não haveria esse tipo de coisa, nem blasfêmias, mentiras, nem negociariam com os inimigos de Sião ou correriam em busca de minas de ouro. O que será que ele quis dizer aí nos dias atuais, hein? Se as pessoas realmente tivessem o amor a Deus, elas fariam o mínimo, né? Então, aquele que não faz o mínimo e vai atrás dessas questões é por mera curiosidade, né? Não é por amor a Deus, não é por realmente tentar servi-lo e coisas do tipo. E ele jamais vai revelar essas coisas para esse tipo de pessoa. Isso aí é óbvio, né? E eu achei interessante essa parte aqui, e eu quero até levantar essa bola, sobre negociar com os inimigos de Sião ou correr em busca das minas de ouro, né? Lembra? Naquela época lá tinha aquela febre do ouro, né? A corrida do ouro. E existiu até aqui no Brasil, há uns anos atrás, no Serra Pelada, né? No Pará, se eu não me engano. Mas hoje em dia existe bem mais, só que ela mudou de formato, né? Então, vou tomar um pouquinho aqui o lugar do Lucas, né? Eu queria ouvir também o que é que vocês pensam sobre isso daí. Quer falar primeiro, Lucas? Bora lá. Só recuperar aqui. Perfeito. Eu acho que o que ajuda a resumir muito aí não são nem as minhas palavras, é até o comentário do Diego, que ser cristão é servir a Deus e ao próximo, e eu sou o terceiro. E acho que isso ajuda a dar um caminho a respeito disso. Às vezes a gente fica tão preocupado com as questões materiais, porque elas são
de importância para nós que estamos aqui nesse plano, né? A gente precisa se preocupar em ganhar dinheiro para sustentar a família, até mesmo ajudar o reino de Deus a crescer, precisa da questão material, etc. Mas às vezes a gente perde um pouco o nosso foco daquilo que realmente é o mais importante. Na semana passada, eu discursei na minha aula, e aí pensando sobre o que eu poderia falar ali, me veio à mente a ideia de usar o trecho, né, do mito da caverna de Platão. E tem um vídeo do Vítor Salles Pinheiro que ele fala muito bem a respeito da caverna e de como isso pode ser trazido para os nossos dias, e eu peguei um pouquinho da ideia dele ali e trouxe, né? Mas basicamente o seguinte, para quem não conhece o mito, só resumir que haviam alguns presos dentro de uma caverna e eles nunca viram a luz do dia, nunca viram o mundo mesmo, né? Viam só a luz ali da entrada da caverna, e eles viam os reflexos, né? Projeção das imagens. Projeções, perfeito. As projeções dos homens, das árvores, dos animais, etc. Até que um deles foge, e aí ele vê o mundo, ele se maravilha e vê que é totalmente diferente do que ele conhecia. E aí quando ele volta para tentar resgatar os outros, eles não querem sair, seja por medo ou qualquer outra coisa. E muitas vezes a gente acaba caindo nessas nossas cavernas atuais, seja na busca material ou na busca dos prazeres, que a gente até comentou semana retrasada, eu e o Maxwell, pensando que aquilo é a felicidade, aquilo que vai trazer algum tipo de sentido para a nossa vida. Quando na verdade não é. O que vai trazer sentido para a nossa vida, uma das coisas ali é o que o Diego comentou, servir a Deus e servir ao nosso próximo. O que vai trazer um sentido mesmo, que a gente vai poder olhar para trás e ver que a nossa vida ela foi bem investida, não só gasta, a gente poder entender até onde for possível aquilo que Deus está propondo para nós entendermos. Então a gente precisa tomar cuidado justamente com essas cavernas que às vezes prendem a gente lá, às vezes por comodidade, às vezes porque a gente já está acostumado àquilo e todos nós somos suscetíveis a cair nesse tipo de armadilha. A gente precisa se desamarrar delas e aí então buscar essas outras coisas mais elevadas que a gente consegue encontrar na vida. Para finalizar, às vezes a gente pensa, né? Poxa vida, a vida é a gente aproveitar ao nosso máximo, ganhar o dinheiro, passear, enfim, esses prazeres. E às vezes a gente pensa que por a gente estar limitado a entender certas coisas, igual a gente comentou um pouco mais cedo, a gente não vai conseguir entender da onde veio todo o universo, etc. Às vezes a gente coloca de lado aquilo que Deus está mostrando para nós e que é mais elevado do que o que a gente consegue encontrar nessa vida. Então não é porque a gente não consegue resolver todos os mistérios ou encontrar todas as palavras, todas as respostas, que a gente pode colocar de lado as coisas mais elevadas. Até porque senão a gente negligencia aquela escritura. A gente vai crescer linha sobre linha. Então a gente precisa sair dessas cavernas para ir linha sobre linha. Muito bom. Deixa eu dar uma interagida aqui com o pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Eu vi que a Jaque entrou. Tem a participação do J. César, né? Que ele falou que quando a gente serve... Pessoal, vai colocando aqui, ó, da onde vocês estão falando, de onde vocês são, né? Que cidade. Compartilha com a gente aí. A gente quer ver onde que a gente está alcançando, né? E aí vocês que estiverem com a gente, se achar que esse conteúdo está gerando valor para vocês, né? Está gerando... se é algo interessante, algo que está edificando, né? Compartilha com alguém que você acha que vai gostar também, né? É bem interessante que a gente consegue, então, penetrar outras camadas, falar com outras pessoas, né? O que a gente está aqui é compartilhando o que a gente sente, compartilhando algumas verdades, né? Compartilhando o livro do profeta, presidente Brigham Young, né? Então, aqui tem muita coisa interessante que a gente pode aprender, sair daqui edificado, né? Então, se vocês, vamos lá, participação de vocês, olha, a Marisa entrou, Paraíba, rapaz, o que mais aqui, ó? Eu sou uma negação para mexer com o Instagram, acabei de colocar aqui, ó, Curitiba, Paraná. Então, ó, porque eu tô com a tela do computador aberta, acho que fica mais fácil. Rio Grande do Sul, Canoas. Está em Indaiatuba, São Paulo, Wesley, Paraíba, o Iones,
Palestrina aí de Barueri. Legal. Vocês têm os seus familiares, eu tenho os meus também. A minha cunhada aqui de Curitiba, Paraná, a Jaque de Canoas. Só pegando esse gancho, a Sara estava comentando com a gente que período que ela estava de férias aí, passeando, desbravando o mundo afora aí, enquanto ela podia, né? Ela falou, olha lá, a Sara de Utah, ó, falando, Joinville também, a Aline, ela comentou justamente isso, que pelo menos lá no Rio Grande do Sul, o pessoal tem, Tem acompanhado bastante, né? acompanhado o nosso trabalho aí. Legal, a gente agradece muito, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo. Continua o Down parou, né? Acho que tá tendo Não? um duplo aí. Só levanta de novo aquela questão, Moroni, e aí o Maxwell, ele arremata na visão dele. Acho que ele estava falando sobre, deixa eu ver aqui, negociar com os inimigos de Sião e correr em busca de minas de ouro, né? Era isso, né? Sei mesmo. Olha lá, Sara Linhares, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná também, Ala Jardim do Sol. Legal. Muito obrigado aí, gente. Vocês falaram duas coisas, eu achei bem interessante. O Brigham Young vai falar aqui um monte de coisa, né? Que a gente precisa evitar a falsidade, maledicência, e um monte de coisa que a gente precisa se policiar, né? E o que está intrínseco dentro, acho que o Eco, acho que terminou o Eco, o Jonas. O que está intrínseco dentro dos dois mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. São 3 relacionamentos. O Maxwell, ele travou de novo, mas creio que já vai retornar. Não tenho só meus parentes, tenho meus amigos de Alice Taca aqui também, ó. A Alice está acompanhando. Pessoal? Aí, voltou. Voltou? Voltou? Deu uma pipocada aí, você caiu e voltou agora. Para mim ficou tudo preto aqui. Beleza. Eu estava falando que, né, nos 2 mandamentos há um relacionamento, né? 3. Eu para com Deus, eu para comigo mesmo e eu para com o próximo. Isso é o que está intrínseco dentro dos 2 grandes mandamentos, né? Então, eu para com Deus, a gente começou falando, né? Eu preciso conhecer a Deus para saber que caráter ele é, para contemplar ele, para admirar ele, e para que eu possa adquirir dele, com a ajuda dele, todas as bondades, né? Todas as virtudes, todas as coisas que ele é, né? A gente aprende que o próprio Jesus Cristo fala, né? Eu sou. Existir e ser, portanto, né? É reconhecer a Deus. Jesus Cristo foi o que foi porque submeteu toda a vontade de Deus. Portanto, chegou ao lado do Pai, né? Se tornou como o Pai, né? Então, primeiro relacionamento que eu tenho que ter com os 2 grandes mandamentos é saber quem é Deus, é ter esse relacionamento com Ele, né? E aí, amar o próximo como a ti mesmo. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso de sinceridade comigo mesmo, né? Isso não é tarefa fácil, eu estou aqui falando, né? Mas isso é uma tarefa para a vida toda. Então, eu preciso ser sincero com Deus para ser sincero comigo, para ser sincero com o próximo. Eu preciso ser humilde com Deus para ser humilde comigo mesmo, para ser humilde com o próximo. Então, tudo se encaixa nesse tipo de exame de consciência, né? De como eu estou perante Deus, perante mim, perante o próximo. E aí eu vou, então, conseguir vencer certas fraquezas minhas, né? Agora, o ponto principal para a gente ter fé em Deus, em Jesus Cristo, né, é a sinceridade e a humildade. Porque sem isso, não há como a gente ceder, então, à vontade do Pai, portanto, amar e guardar os mandamentos do Pai, portanto, amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, essa hierarquia é muito importante, a gente precisa entender isso. E o interessante é que quando a gente entende isso, o como fazer isso fica mais fácil. Agora, se a gente não sabe nem o que é isso, como é que a gente vai fazer tal coisa, né? Então, negociar com os inimigos de Sião, ou ficar em busca da minas de ouro, né? É negar a Deus, basicamente, né?
talvez mudar toda essa questão dos dois grandes mandamentos e colocar eu ou o próximo em primeiro lugar, né? Ou colocar um ídolo ali, uma outra questão, né? Ainda nesse capítulo, eu não sei se eu também estou pulando aqui, como o Moroni falou, né? Mas o Brigham Young, ele vai falar que o homem, e aí por isso responde à questão de toda a humanidade, ele sempre tem dentro de si uma vontade de adorar ao ser supremo, né? Ele tem a vontade de adorar algo que está fora dele, ele precisa contemplar isso. E aí, por isso que o inimigo se aproveita desse vácuo, né, desse abismo dentro do homem, de que ele precisa se ligar com o eterno, com a divindade, com algo que está sobre ele, acima dele, né? Então, quando nós fazemos isso de maneira errada, né, nós colocamos aí a idolatria. E a idolatria é adorar, então, portanto, a um Deus falso. É adorar, então, portanto, um Deus que não tem poder real para nos livrar, para nos elevar e nos modificar. Então, amar outras coisas, na verdade, é odiar a Deus, né? Quando a gente tira, deserarquiza esse mandamento, né? Então, é bem especial que a gente entenda que negar a Deus, né? Não precisa ser algo explícito, ele pode ser algo tácito, né? Exatamente quando a gente negocia com os inimigos de Sião, significa dizer que a gente está, de alguma maneira, indo contra a verdade, né? A verdade com V maiúsculo. Quando a gente busca as minas de ouro, significa que a gente está preso no materialismo, portanto, nesse mundo, né? Então, isso não é amar a Deus. E às vezes isso pode acontecer de maneiras bem simples e bem sutis. E aí entra a sinceridade, a humildade da gente conseguir perceber isso. Fechando, se quem tiver aqui, né, quiser fazer essa procura depois, no guia de estudo das escrituras, se você for lá na palavra consciência, né, vai ter lá no guia de estudo das escrituras essa palavra, né, consciência. E lá vai falar que é a sensibilidade, uma percepção que você tem de distinguir o que é certo e o que é errado. E aí fala que essa faculdade ela precisa ser, né, tratada, porque senão ela pode ser insensibilizada ou usada de mau jeito, tornando então você inconsciente, né? Você torna um inconsequente. A consciência está ligada diretamente com a luz de Cristo. Então, quanto menos consciente nós somos de nós mesmos, de quem nós somos, o que fazemos e toda a nossa miséria, mais inconsciente nós nos tornamos para Deus. Então, o ponto principal aqui para fechar a conta é voltar a Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E conhecer a si mesmo, ou seja, a busca do autoconhecimento, é uma das grandes coisas que o Evangelho coloca sobre nós e a gente não percebe. A busca de conhecer a você mesmo, de lutar contra os seus defeitos, seus pecados, né? Vencer as coisas através dos atributos de Cristo, que são as virtudes, para que você possa, de maneira correta e certa, amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Perfeito. Bom, já estamos aí com 1 hora de transmissão. Vou considerar essa tua última fala, Max, como as suas considerações finais, tá bom? Moroni, passa a bola para ti. Quais são as tuas observações finais? Ainda pegando esse gancho, né, desse último questionamento, do meu ponto de vista, claro que eu concordo integralmente com o que o Maxwell falou, mas apenas acrescentando um outro ponto. Negociar com os inimigos de Sião é você sacrificar no altar os seus mais caros e altos valores, né? No altar da ideologia, por exemplo. Então, no momento que você começa a negociar, no momento que você começa a sacrificar os seus valores em prol de uma ideologia que é contra a igreja, contra o cristianismo, por mero, digamos assim, retorno, né? Retorno ou acadêmico ou pecuniário, você já está fazendo isso daí. Correr em busca de minas de ouro
é exatamente essa questão material, né? Essa questão material, quando você coloca qualquer coisa acima de Sião, você está correndo atrás de minas de ouro, né? E você tá lá com aquele, você volta aquele episódio do Pica-Pau do ouro dos tolos, né? Então não é realmente o ouro que agrega, né? É algo realmente ilusório. Então Brigham Young, ele é um profeta que ele tem aquele estilo que eu prezo bastante, né? Ele é muito contundente. Ele fala o que tem que ser falado sem meias palavras, uma linguagem realmente viva, né? Visceral, de modo que impacta, né? Você consegue realmente ver ali luz e verdade. Você é iluminado, sua mente ela se abre de tal forma que é impressionante. E o mais interessante é que esse livro, né, já dando alguns spoilers, ele vai tratar não somente de coisas espirituais, mas a parte econômica, a parte política, a parte de até mesmo de infraestrutura para você erigir um império, né? Então, tudo isso sob o pano de fundo do Evangelho restaurado, né? É dito na introdução que os seus ensinamentos, né, os seus preceitos, né, de Brigham Young para a edificação de impérios, principalmente no deserto, são insuperáveis, né? Ele usa esse termo aí. Então, é um livro que agrega bastante, né? É uma joia rara que deve ser realmente conhecida e estudada. Excelente. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam, seja momentaneamente ou desde o início, a nossa transmissão. A todos que comentaram, perguntaram, talvez com alguma pergunta ou comentário para trás que a gente não conseguiu abordar, mas a ideia é a gente poder interagir com vocês e tentar ajudar no que for possível. Eu quero agradecer de novo ao Max, ao Moroni, por contribuir bastante aqui com a página. O bom é que eu consigo aprender em loco. Ainda tenho o privilégio de perguntar e eles me responderem direto. Muito bem, pessoal, obrigado. A ideia é justamente essa, que a gente possa resgatar, fazer o resgate de livros que são tão preciosos, não só para a igreja em si, mas para todos os filhos de Deus, né? Tanto os discursos de Brigham Young, quanto tantos outros livros que foram publicados pelas autoridades gerais mais recentes ou mais antigas, que a gente possa estar fazendo esse resgate, não só espiritual, mas intelectual também, para abençoar as nossas vidas. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco e voltaremos a nos encontrar resenhando de novo daqui 2 semanas, não no próximo domingo, no outro. Espero contar com a presença do Moroni e do Max de novo também. Tamo aí. Obrigado, pessoal. Senhores, até mais. Boa noite e bom domingo.